Cara, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui mais uma reflexão que eu tive. Eu assisti ontem uma entrevista no programa De Noite com Danilo Gentili, foi a entrevista do Rodolfo Abrantes. Eu achei fantástica a entrevista, mas teve uma parte que chamou muito a minha atenção, que foi uma analogia que ele fez da vida dele, que é sensacional. Eu vou comentar um pouco sobre essa analogia e ao final eu farei uma reflexão aí para que na verdade eu vou falar a reflexão que eu tive. A analogia que o Rodolfo Abrantes fez, porque ele falou assim, chegou um determinado momento do programa onde ele foi falar da vida dele. E aí ele comentou que da vida dele a parte sobre a conversão dele, né? A parte onde ele fala um pouco da parte onde ele se converteu, onde ele realmente entendeu o chamado de Jesus na vida dele. E aí ele falou, a analogia que ele fez foi assim, ó. Ele falou: "Nós somos um foguete aqui na Terra, aqui nesse mundo nós somos um foguete. Mas o nosso coração tem um desejo de chegar lá no céu, lá no universo, lá num determinado lugar. E aí ele fala que para chegar nesse lugar precisa ter combustível e um motor potente. Só que o nosso foguete não tem combustível. Então ele disse assim, que quando Jesus apareceu na vida dele e fez o chamado e disse para ele, cara, vem que eu vou te salvar. Nesse momento, o chamado de Jesus nos dá combustível, sabe? Nós aceitarmos esse chamado nos dá combustível para o nosso foguete. E aí ele comenta assim que quando ele disse sim para Jesus pela primeira vez, ele percebeu que aquele foguete estava com combustível cheio. E ele entendeu que agora ele precisava voar. Só que a gravidade, ela opera sobre tudo que está nessa terra, sobre tudo que está nesse mundo, tem uma gravidade que opera. E aí ele disse assim, que a gravidade que operava sobre esse foguete, impedindo que o foguete subisse para onde ele queria chegar, para onde ele queria ir, para onde ele precisava ir, ele entendeu que essa gravidade são as situações da vida, são tudo aquilo que ele viveu. Ele até comentou que ele sempre foi muito verdadeiro. Então ele disse assim, o que eu contava nas minhas músicas, aquilo que eu cantava nas minhas músicas, era realmente como eu vivia, essa era a minha vida. Então ele disse assim, que ele até se afastou dessa vida porque ele parou de viver dessa forma, então não tinha por que continuar. E aí ele disse assim que o que faltou para ele talvez foi sabedoria para entender que tinha um jeito melhor de sair, sabe? E aí, voltando para a analogia, ele diz assim, que ele entendeu que ele tinha combustível porque o combustível era o sim que ele dava para Jesus. E aí ele percebeu que agora com combustível ele precisava ter também força no motor para superar toda aquela gravidade, para superar toda aquela vida, para deixar tudo aquilo para trás. Sabe, ele usou até uma frase que eu achei muito, muito fera, onde ele falava assim: "A minha vida, ela tinha uma sentença de morte". Sabe, eu tinha uma vida abusiva na questão sexual, eu tinha uma vida abusiva na questão de drogas e etc. Ele encontra alguns caroços, né? Ele fala que tem caroço nas axilas, na virilha. Ele sentiu uma dor, um incômodo no estômago. Ele acreditava que ele poderia até ter câncer ou HIV ou algo do tipo. E aí ele disse que ele entendia que a vida dele tinha uma sentença de morte, sabe? Ele estava muito desanimado. E aí quando ele disse sim para Jesus, ele percebeu que o tanque daquele foguete estava cheio. Ele falou que ele colocou toda a força que ele tinha naquele foguete para poder superar aquela gravidade e sair daquele lugar. E aí ele fala que por isso que toda vez que alguém tentava falar da vida dele naquele tempo, ele dizia assim, não, 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 ele corria, ele não queria nem falar, porque ele entendia que ele precisava de toda a força necessária para superar aquela gravidade. E aí é muito interessante que ele fala, hoje eu não vivo mais no mundo, né, ou seja, hoje não tem mais uma gravidade que opera contra mim. Hoje eu já estou no espaço, eu não tenho mais a gravidade. É claro que eu não cheguei onde eu preciso chegar, então eu ainda preciso responder diariamente sim para Jesus, para eu receber um combustível e continuar em direção a Ele. Mas eu não tenho mais que superar a gravidade, porque eu já impliquei toda a força nisso. Ele fala, eu passei praticamente anos superando essa gravidade, e hoje já foi. Então, é muito interessante porque tem muita gente que está com uma vida, sabe, com sentença de morte. Tem pessoas que
estão no fundo do poço, estão vendo a sua vida. Então, essas pessoas, elas têm que imaginar a vida delas como se fosse um foguete, e como se dizer o sim para Jesus fosse alimentar esse foguete diariamente com combustível, mas ainda assim vai precisar da força do motor para poder superar tudo isso. E eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com força do motor. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Porque assim, ó, eu percebi que a força do motor é a graça de Deus implicando em nossas atitudes. Como assim? Eu gravei ontem uma reflexão que falava sobre o pensamento, sobre o poder do pensamento e quanto isso interfere no nosso destino. E agora eu vou juntar e vou explicar para você esse poder sendo operado na sua vida para te levar para a salvação, para te levar para uma vida melhor, para uma vida próspera. Como assim? Eu vou explicar para você. Por exemplo, ontem eu expliquei que aquilo que você pensa interfere naquilo que você fala. Aquilo que você fala interfere naquilo que você vai realizar, nas suas atitudes. E as suas atitudes, se forem constantes, vão se tornar um hábito. E os seus hábitos vão interferir em mudanças no seu próprio caráter. E o seu caráter é o que vai determinar o seu destino. Então, olha só, se você meditar, se você buscar conhecer a esse que dá a graça para nós, que é Jesus, você vai entender as orientações dele, você vai entender tudo aquilo que ele tem de melhor para você. Lá na Bíblia, olhando e conhecendo e estudando e lendo mais sobre Jesus, você vai entender como ele viveu, como ele gostaria que nós vivêssemos. E a forma de como Cristo, de como Jesus viveu, vai causar em nós um efeito, que é o efeito da graça. Uma vez, um jovem me perguntou assim: Alan, nós temos que realizar boas obras para poder receber a graça? E eu disse assim: não, cara. Nós recebemos a graça para realizar as boas obras. Eu só consigo realizar boas obras quando eu recebo a graça. Ou seja, eu quero realizar boas obras, eu quero ter boas atitudes, para que essas atitudes virem hábitos, para que esses hábitos façam uma mudança no meu caráter, para que a mudança causada no meu caráter mude o meu destino e me leve até o céu. Como isso é possível? Eu vou olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus, porque quando eu digo sim, sim, Jesus, eu aceito você como meu único e suficiente Salvador. Sim, eu entendo que eu preciso de você para ser salvo, eu preciso do Senhor para ser salvo. Então me mostra. Aí Jesus mostra, sabe como? Na Bíblia. Eu vou lá e leio e olho como é a vida de Jesus. E eu olhando como é a vida de Jesus, as atitudes que ele tomava, as orientações que ele me dá, e eu tomo essas atitudes constantemente, elas vão se tornar hábitos na minha vida. Se tornando hábitos, esses hábitos vão mudar o meu caráter. E a mudança do meu caráter vai mudar completamente o meu destino. Que é isso? Isso é a força do motor que o Rodolfo Abrantes falou no programa de ontem. Então, cara, você dizer sim para Jesus, você encheu o seu combustível. Mas agora você precisa de força nesse motor para superar toda essa gravidade. Ou seja, você que está vivendo aí no fundo do poço, você que está vivendo uma vida muito complicada, você que está como ele, porque ontem ele até falou, eu não estava desesperado, porque quem está desesperado pede ajuda. Não, eu estava desanimado. Então, você que está desanimado e não consegue fazer mais nada, não tem força para nada, cara, tem alguém que está dizendo para você assim: ei, vem que eu vou te salvar. O nome dele é Jesus. Então, diga sim para ele diariamente e medita nele, na vida dele, naquilo que está escrito na Bíblia sobre ele. Aprende com ele, olha as orientações que ele tem para nós. E aí, através dessas orientações que Jesus tem para nós, você vai ter atitudes boas. A graça de Jesus vai causar um efeito na sua vida que vai fazer com que as suas obras, com que os seus atos, com que as suas atitudes sejam boas. E praticar essas atitudes constantemente, diariamente, vai criar hábitos bons em você. E esses hábitos bons criados na nossa vida, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma mudança de caráter. E é essa mudança de caráter que vai causar em mim, em você, em nós, uma mudança de destino.
Então você vai sair dessa vida de desânimo e vai começar a ter uma vida próspera, porque você vai entender que tem muito mais para viver. E eu não estou falando só do céu, porque essa é a maior, é o ápice, é a maior maravilha que possamos receber, é estarmos com Jesus. Mas não, eu estou falando também de prosperidade aqui nessa terra. Então, cara, não perde tempo. Não perde tempo. Muda as suas atitudes. Medita em Jesus. Medita naquilo que a Bíblia fala dele. E muda as suas atitudes. Porque isso vão gerar hábitos, que vai gerar uma mudança de caráter, que vai gerar uma mudança de destino. Vai te dar força nesse foguete e vai fazer você superar tudo isso. E uma hora, depois que você superar tudo isso, assim como o Rodolfo Abrantes falou ontem no programa, eu digo pra você, você vai estar no universo aí, pairando aí no espaço. Então não vai ter mais nada que vai impedir você. E aí você só vai precisar dizer para Jesus, sim, eu te aceito, Senhor. E ele vai te dar esse combustível para que você vá cada vez mais perto dele. Eu espero que essa reflexão sirva para você como ela tem servido muito para mim. Certo? Muito obrigado. E aí a gente fica até a próxima aí.